dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmão, a gente tem sempre esse aparato de ligar a câmera, máquina fotográfica. Para quem não sabe, a gente tem um site, meu e da minha esposa, é www.colunadefogo.com. E a gente já começou a colocar as mensagens lá. O nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas possíveis com a palavra do Evangelho. Então a gente tem um gasto lá, mas é um gasto pela obra. A gente dispensa tempo colocando matérias, colocando uma série de coisas lá. Só demora um pouco, porque até a gente mandar o vídeo para a internet, o negócio é um pouco lento. Então acho que a gente está gravado, deve ter acho que uma só e outras mensagens lá escritas. Mas a intenção é só essa, por isso que às vezes demora um pouco para chegar aqui na frente, tem que ligar a câmera, colocar a posição certa ali, tá? Não se incomodem com isso não, é por uma boa causa. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, os celulares, iPods, iPads, laptops, em Zacarias, capítulo 8. A gente fala isso porque a gente tem que acompanhar as tendências tecnológicas de hoje em dia. Teve uma vez, eu estava na embaixada já há algum tempo, dando uma lição, e enquanto eu estava dando a lição, estava dando um estudo da palavra, eu estou vendo lá o embaixador futucando celular, fico incomodado com aquilo, só não falei nada na hora para não atrapalhar o estudo. Aí depois eu fui ver lá com ele, o que tanto ele mexia no celular. Aí ele me mostrou. Obrigado. Aí ele me mostrou o que ele tinha no celular, a Bíblia. Ele estava participando do estudo. E eu achei que ele estava brincando com algum joguinho, mandando mensagem. E eu creio que nós, que já avançamos um pouco na idade, somos mais adultos, eu acho importante a gente tentar acompanhar essa tendência da garotada. Porque se a gente for ver lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 19, o apóstolo Paulo, ele se fazia outras coisas para alcançar essas determinadas pessoas que eram diferentes dele. Eu me fiz preso para salvar os presos, eu me fiz judeu para salvar os judeus, me fazia livre para salvar os livres, me fazia debaixo da lei para salvar os que estavam debaixo da lei, me fiz sem lei para salvar os que estavam sem lei. E eu acrescentando na minha vida, eu tento me fazer adolescente para salvar os adolescentes, tento me fazer criança para salvar as crianças. E nessa hora a gente tem que aprender a colocar a Bíblia no celular, a gente tem que aprender a fazer um Facebookzinho para se comunicar, claro que dentro de de alguns limites, porque essas coisas podem trazer problemas. Hoje em dia na embaixada, hoje a gente vai falar muito de embaixadores, que é um culto especial. Hoje em dia na embaixada a gente vê que as pessoas tentam se prender muito a determinadas coisas que atrapalham a obra, e até essa questão do celular é complicado para as atividades da embaixada, porque a gente tem uma atividade muito clássica que é desembainhar a espada, carregar, aquela coisa toda para encontrar versículos bíblicos rápido. Hoje em dia ainda não tem a competição na embaixada, que seria procurar versículos bíblicos no celular rápido. Seria até engraçado, imagina, carregar um celularzinho procurando versículo bíblico. Ainda não chegou nessa época ainda, mas a gente tem que usar ainda hoje a palavra de Deus aqui no livro sagrado, nas páginas direitinho, em formato de livro, porque a competição na embaixada ainda é assim. Mas o texto que está aqui também, está na internet, está em um monte de lugar, é válido a gente aprender de qualquer forma. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, seja de qualquer forma, seja através de um vídeo, está vendo alguém falando a palavra de Deus, seja lendo, seja na internet, seja em qualquer lugar, é válido. Agora, a gente só tem que segurar um pouco a onda de não querer extrapolar nisso, se voltar muito para isso e abandonar as nossas raízes, porque a gente corre o risco de perder um pouco da essência do Evangelho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na palavra de Deus. Todo mundo abriu em Zacarias, capítulo 8, versículo 5. Aproveito também para pedir aos irmãos mais antigos que não critiquem os nossos jovens se eles em algum momento estiver lá com o celularzinho dele lendo a Bíblia. Por quê? Uma coisa que eu estava refletindo outro dia. Quando eu vi a primeira vez alguém com o celular na Bíblia, ao invés de abrir a Bíblia em formato de livro, eu tive um baque.
eu senti aquele impacto. Poxa, uma coisa tão tradicional, importante, que a gente está carregando, mostrando que a gente é crente. Só que a gente esquece que antes da Bíblia ter esse formato, ela tinha um formato de rolos gigantes que as pessoas abriam para ler. Então, de certa forma, a gente passou por aquilo que eles estão passando hoje. Ninguém quer, creio eu, que ninguém quer carregar aqueles rolos gigantes que antigamente eram escritos a Bíblia. A gente prefere aqui, que é bem mais prático. A única coisa que eles estão fazendo é ser mais práticos ainda, né? Então, independente se a gente vai usar a Bíblia assim ou assim, eu vou usar até as duas, porque eu tenho as duas versões aqui, uma versão mais tradicional, uma versão da NVI. Mas não critiquem, deixe usar, o importante é que esteja lendo a palavra, deixe usar a tecnologia que eles têm, tá? Certamente que Deus abençoa esses meninos através da palavra, no celular também, iPod, iPad e outras mídias aí que o pessoal tem usado. Zacarias capítulo 8, versículo 5. Eu tenho lido a Bíblia na ordem, né, desde Gênesis, espero chegar em Apocalipse, um tempo oportuno. E essa semana eu cheguei no livro de Zacarias. E um determinado texto, que é esse que a gente vai ler, Zacarias capítulo 8, versículo 5, me chamou muita atenção, porque eu lembrei exatamente dos embaixadores. A gente vai ler ele agora. As ruas da cidade ficaram cheias de meninos e meninas brincando. As ruas da cidade ficaram cheias de meninos e meninas brincando. Algumas outras versões vão estar cheias de crianças brincando. Aí quando a gente vê um texto como esse, é como nós falamos numa outra oportunidade. A Bíblia é cheia de textos que se a gente não parar para refletir naquele texto ali, a gente pode passar direto e não aprender nada. Mas se você meditar realmente profundamente, você vai encontrar coisas maravilhosas em textos que você talvez passaria direto. E esse foi um texto. Beleza, as crianças vão estar brincando nas ruas. Pode não dizer nada. Mas um texto como esse mostra muito da personalidade de Deus. Mostra muito da forma como Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus espera. Se a gente ler o capítulo um pouco antes, versículo 3, a gente vai ver que Deus estava falando sobre a volta dele para o povo. Ele estaria voltando para o meio do povo de Jerusalém, estaria novamente no Monte Sião. E a gente vê que a partir desse momento, a consequência disso, a consequência da volta de Deus para o meio do povo, seria as crianças brincando nas ruas, os idosos com as suas bengalas ali na praça, tranquilamente. E a gente vê que o que Deus colocou como consequência da presença dele no meio do povo era exatamente isso, as crianças se divertindo. Realmente é bom ver as crianças se divertindo, os adolescentes brincando. Eu particularmente gosto muito. Da outra casa que eu morava, eu ficava lá da varanda vendo as crianças brincando. Antes disso eu era criança e brincava muito nas ruas. E a gente percebe que se Deus colocou como consequência da presença dele o fato das crianças brincarem, quer dizer que é uma coisa boa. As crianças brincando é uma coisa boa aos olhos de Deus, senão seria uma consequência da presença dele. Você vê que Deus fala, vou voltar. Imagina a cena, vou estar no meio do povo. A partir disso, vocês vão ter liberdade aí para brincar, fazer o que quiser, jogar uma bola, jogar um ping-pong, jogar qualquer coisa. Aí quando a gente vai para os nossos dias de hoje, comparando com os dias do passado, a gente vê que a gente não tem tanta frequência de crianças brincando nas ruas. Se eu for lembrar da época que eu era criança, as crianças brincavam muito mais nas ruas do que nos dias de hoje. Se a gente voltar um pouquinho mais, e na época do seu Cruxó, dos pastores aqui que tem um pouco mais de idade que eu, as crianças provavelmente brincavam muito mais ainda nas ruas do que hoje em dia. E é nesse ponto que eu queria refletir nessa manhã. Por que será que, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo cada vez menos crianças brincando nas ruas? Por que a presença de Deus garante que as crianças possam brincar nas ruas? Por que a embaixada é, na verdade, uma oportunidade da gente trazer de volta essa ideia de Deus de que as crianças podem brincar nas ruas? São perguntas que a gente pode se questionar. A primeira resposta que eu encontro, à luz das Escrituras, à luz de reflexões, é a questão da segurança.
Quando Deus se faz presente, a gente pode ficar nas ruas brincando. Quando Deus não se faz presente, a gente não tem segurança para poder brincar nas ruas. O segundo ponto que eu vejo em relação a isso é o fato de Deus gostar disso. Deus gosta de ver as crianças brincando. A gente hoje não vê tantas pessoas livres nas ruas por conta da segurança, porque os pais não permitem, vocês, crianças e adolescentes, não brincam tanto hoje de diversas coisas. Rua, quando eu falo rua mesmo, porque os pais têm medo de que vocês fiquem nas ruas. Vocês têm diversas coisas para fazer dentro das casas de vocês. Hoje a gente tem PlayStation, internet,